muitas vezes o problema não é a falta de capacidade para você prosperar e para você não procrastinar. É viver travado pelo medo da mudança, o medo da transformação, o medo do diferente. Eu pensei por muitas vezes que me faltava um curso para eu prosperar, para eu ter sucesso. Ou tem gente que pensa que é um equipamento, que é dinheiro, que é uma certificação. Mas na verdade, na real mesmo, é que o problema às vezes, ele não é um problema técnico. Pode ser que sim, mas muitas vezes não é. O problema é que às vezes a gente fica travado pelo um medo da mudança, um medo de um desconhecido. E isso tá tudo dentro da nossa mente. Você já teve aquela sensação que você tava com 50 abas do teu navegador dentro da tua mente, como se fosse, se estivesse na sua mente e você tá com 50 abas, aquela turbilhão de informação? Eu acho que todo mundo tem, ainda mais nos dias atuais, né? É muita informação. Mas deixa eu me apresentar, primeiramente. Meu nome é Gustavo, eu tenho 32 anos, hoje eu tenho uma empresa de design, mas não é só sobre design que eu quero falar aqui. E nem sempre eu tive total clareza, e muito menos coragem para executar. E talvez eu ainda nem tenha total clareza do que eu quero, do que eu preciso, e, e essa transformação que eu quero. Porque também tem um lance que a gente não pode. A gente não consegue controlar tudo. Tá? A vida é um jogo que a gente às vezes pode planejar muito, mas a gente não sabe o que vai vir pela frente. Mas também não adianta deixar a vida me levar também, né? Então, vamos lá. Voltando para mim, eu sempre fui um cara que trabalhei muito, trabalhei bastante, trabalhava depois do expediente, batia o cartão e continuava trabalhando. E eu percebi que eu precisava parar e refletir tudo o que eu fazia. Só que eu demorei para perceber isso, tá? Eu trabalhei muito, muito, e depois eu fui perceber que eu precisava transformar esse caos, essa correria, essa várias abas do navegador abertas na minha mente, trabalhando simultaneamente, transformar isso em uma lógica para que eu pudesse ter um pouco mais de controle e entender tudo o que estava acontecendo. E eu acho que eu ainda estou um pouco entendendo tudo o que eu quero, tudo que passa na minha mente. E eu não sou deixar bem claro, né, que eu não sou um guru, eu não cheguei no topo. Muito pelo contrário, eu sou um cara que está no meio da trincheira, que está na batalha. E eu tô desenhando o meu mapa, tentando encontrar o meu caminho também. E analisando a minha vida e as pessoas à minha volta, eu percebi que existem 4 tipos de perfis de pessoas, ou de, podemos dizer, formas, 4 perfis de estar estagnados. O primeiro é aquela pessoa que nem sonha. Ela vive no piloto automático, ela deixa a vida levar, a rotina às vezes engole ela, os afazeres, eles tomam conta, né? E então ela aceita, por exemplo, o que o cliente quer, o que a empresa quer, o que o mercado exige, ela aceita tudo. É uma pessoa que ela não tem ambição, né? Então ela nem chega a sonhar. E eu não estou julgando nenhum desses perfis, mas existem momentos que, que a gente é muito sonhador, que a gente nem sonha, né? Que a gente aceita muita coisa. E não que a gente deva também não deva aceitar algumas coisas. Eu acho que algumas coisas a gente tem, mas a gente não pode deixar de sonhar, né? Então tem que ter esse equilíbrio. O segundo tipo de pessoa estagnada é a pessoa que ela sonha. Ela sonha, ela tem ideias incríveis, mas às vezes ela vive no mundo da lua. Nunca buscou esse sonho vir realidade. E acaba que não sai daí. Fica só numa ideia, num sonho, e nunca coloca nada em prática, né? Não existe nenhum projeto real. E tem aquela terceira pessoa que é o planejador. E eu me enquadro muito, né? Eu planejo muito. E é muito legal, é muito bom. Tem o lado bom, né? De ter aquela planilha perfeita, aquele business plan completo,
cheio de dados, mas na planilha linda, né? Um setup organizado, mas na hora da execução não existe, né? Então, às vezes, o planejador, esse perfil, esse modo planejador, ele é um modo que ele disfarça de organizado, mas ele acaba sendo uma pessoa que é um organizado, mas ele não é o executor, então também não adianta, né? E tem gente que daí é o executor, né? Que vamos para cima e bora fazer acontecer. Isso é ótimo também, mas também ela não pode esquecer o planejamento e também não pode se cuidar para não ser aquela pessoa que é muito empolgada, né? Que é fogo de palha. Que no começo tá super empolgado, só vamos para cima, mas na primeira barreira, na primeira dificuldade, ela acaba desistindo, né? E se frustrando muito fácil. Será que você consegue se identificar com alguma? Comenta pra mim, pra gente interagir. Muitas vezes a gente não sabe exatamente em que perfil está, e às vezes a gente não está só em um perfil. A gente fica pulando de um para outro, tá? Pensa comigo, uma hora você tá super empolgado, cheio de ideias milagrosas, você é o sonhador, né? Aí você decide que agora vai. Compra um planner, anota no aplicativo, se organiza, planeja, aí começa com sangue no olho, mas aí aparece aquele primeiro problema e você desiste. Então às vezes, realmente a gente não... Pode ser que a gente tenha, em cada fase, em cada momento, um tipo de perfil. E isso cansa demais, né? Essa frustração. Ela deixa a sensação que a gente correu e não saiu do lugar, na verdade. Não sei se você conseguiu se identificar aonde que você está, mas eu, por muito tempo, fui muito sonhador. Eu acho que sou ainda muito sonhador. E eu tenho um perfil de planejar muito. Então é bom a gente reconhecer e saber e ser honesto com a gente mesmo, saber onde o nosso calo aperta. Isso é muito importante. Para se conhecer, o autoconhecimento é muito importante. E sabendo isso, é legal para você agir e atuar nos seus pontos fracos. Mas para que eu criei esse canal? Primeiro, esse espaço é uma ferramenta para mim, eu posso dizer assim, né? Que me obriga a sair da inércia, a sair, me colocar em movimento, me colocar em transformação. É o meu jeito de dizer, chega para algumas coisas, de só planejar e colocar em prática, tá? Então, a base aqui, a ideia é mostrar um pouco de produtividade, de organização que eu estou fazendo hoje, mas eu não quero ficar só nisso também, né? Nessa produtividade de acordar às 5 da manhã, mostrar como a gente se organiza, tudo perfeito, mas mostrar também que a organização ela traz alguns benefícios, como até diminui a ansiedade, pelo menos para mim. E por que eu falo que diminui a ansiedade? Porque eu acabo tirando muita coisa que está na minha cabeça e organizando isso em documentos, em pastas, em ferramentas, e acaba isso me dando um alívio mental. Mas tem um ponto importante aqui, que eu não quero ficar limitado a só falar exatamente de um nicho de organização, de produtividade, ou de design, que é realmente a minha área que eu estou atuando atualmente. Eu quero trazer um conteúdo que você queira ver também. Eu quero ter uma liberdade, sabe? De poder falar por temas e construir pauta nesse canal junto com vocês. Esse é o legal. O legal é participar, né? Porque assim, não só pautas de negócio, de trabalho, mas também pautas pessoais, porque para mim uma coisa mistura muito com a outra. Então eu acabo não separando muito o lado pessoal do profissional. Então, tô aqui para trazer essas pautas também. Então, está aqui para mim é um baita de um desafio. Começar esse canal, compartilhar um pouco da minha experiência que eu tenho e que eu vou ainda construir, é um baita de um desafio para mim. Eu sempre consumi muito conteúdo de YouTube que me ajudou a chegar até aqui, né? Mas agora eu acho que está na hora de eu começar a compartilhar um pouco do que eu já passei, da experiência que eu tenho.
do que eu estou adquirindo no meu dia a dia, né? Seja na empresa, seja nos negócios, ou seja até do meu lado pessoal, que possa ajudar alguma outra pessoa, né? Eu acredito que é muito importante a gente se planejar. Eu tenho um perfil muito de organização, como eu falei já, né? E planejamento, porém às vezes só isso não adianta, né? A gente precisa fazer acontecer. E eu tô tentando fazer acontecer alguma coisa aqui agora, né? Vamos ver. Porque eu tenho um perfil muito introvertido, tímido, eu não sei conversar. Então, para mim, está aqui um baita de um desafio. Eu quero saber também qual que é o desafio que você tá afim de enfrentar. A câmera, pô, ficar falando com essa câmera aqui é totalmente desconfortável. Minha zona do conforto é eu ficar trabalhando ali no computador, sem aparecer, ficar no bastidor. Mas eu acho que chegou a hora de eu sair só desse bastidor e melhorar essa parte de comunicação, trazendo um conteúdo legal aqui para vocês, né? E podendo compartilhar, né? Que a vida também não é só de você consumir, consumir. Eu acho que também compartilhar é muito legal. Eu tenho essa visão aí, né? Então esse canal, além de me ajudar nessa parte de comunicação, eu penso que ele pode me ajudar a conectar, também conectar com pessoas que têm valores, têm interesses iguais ao meu. Porque o ambiente ele acaba moldando a gente. Então eu penso em realmente estar cercado de pessoas que pensam e possam se conectar com algumas ideias, alguns valores que eu pretendo passar nos próximos dias. E eu acredito muito que a gente aprende ensinando, né? Ensinar é muito bom, né? Então a ideia aqui é registrar realmente a minha evolução, os meus projetos, os meus erros também, né? Porque com os meus erros eu posso ajudar alguma pessoa. E eu crio e fica também esse compromisso aqui. Então esse é o vídeo número 1, onde eu não sei muito bem aonde vai, isso vai parar, mas a ideia é me desafiar e eu chegar daqui uns vídeos muito melhor, né? Eu acho que se eu melhorar aí 1% a cada vídeo, pô, quando eu chegar em 100, eu acho que vai ser muito mais interessante, né? Eu nem sei se alguém vai chegar no final desse vídeo, na verdade, mas se você chegou até aqui, provavelmente é que você teve alguma conexão e se identificou com alguma coisa que eu falei, né? Então, se você também comenta pra mim se você também tem alguma dificuldade, se você é tímido, se você não tem uma boa comunicação como eu. Se você é um perfil mais sonhador, mais planejador, como que tá a tua mente aí atualmente? O meu nome é Gustavo e a gente se vê no próximo vídeo.